Você já se perguntou o que será do seu futuro? Será que as coisas vão dar certo? Será que você vai conseguir realizar seus sonhos? O medo do futuro é real e pode paralisar sua vida. Mas hoje, eu quero te revelar algo que pode mudar tudo. Seu futuro já está nas mãos de Deus. No vídeo de hoje você vai entender por que você não precisa temer o amanhã e como confiar em quem já escreveu sua história. Fique comigo até o final, porque essa palavra vai renovar sua fé e te dar forças para seguir em frente. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E se você conhece alguém que vive ansioso com o futuro, compartilhe este vídeo agora. O futuro é incerto para nós, mas não para Deus. Uma das maiores razões pelas quais sentimos medo do futuro é porque não sabemos o que vai acontecer. Será que as portas vão se abrir? Será que eu vou conseguir alcançar meus sonhos? E se algo der errado? A incerteza nos assusta porque não temos controle sobre o amanhã. Mas a verdade é que o futuro pode ser desconhecido para você, mas para Deus, ele já está escrito. Se você tem vivido com medo do que está por vir, hoje Deus quer te lembrar que ele já preparou cada detalhe da sua história. Deus já está no seu futuro. Deus não apenas sabe o que vai acontecer, ele já está no seu amanhã. Isaías 46:10 nos ensina. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Isso significa que Deus já conhece o fim da sua história, e nada foge do controle dele. Se Deus já viu o seu futuro, por que você deveria se preocupar? O medo do futuro faz você viver preso ao presente. Muitas pessoas deixam de avançar porque o medo do que pode acontecer as paralisa. Elas ficam presas a perguntas como: e se eu tentar e falhar? E se nada mudar? E se o pior acontecer? Mas veja o que Jesus disse em Mateus 6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que Deus não quer que você carregue o peso do futuro antes do tempo. O medo do amanhã faz você perder as oportunidades do hoje. Como confiar em Deus? Quando o futuro parece incerto, se você sente medo do que está por vir, comece a aplicar esses princípios. Lembre-se de que Deus já viu o seu futuro e Ele tem o melhor para você. Confie que Ele está no controle, mesmo quando você não entende. Viva um dia de cada vez, sem carregar ansiedades desnecessárias. Jeremias 29:11 nos traz uma promessa incrível. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se Deus tem planos de paz para a sua vida, por que você deveria temer o que está por vir? O futuro pode ser incerto para você, mas nunca para Deus. Se você sente medo do futuro, pare de tentar controlar o que só Deus pode dirigir. Acredite que o seu amanhã já está seguro nas mãos dele. Decida viver com fé, sabendo que Deus já preparou o melhor para você. Agora que entendemos isso, vamos ver como a fé nos protege do medo e nos dá coragem para avançar. A fé é o antídoto contra o medo do futuro. Se o medo do futuro tem o poder de nos paralisar, a fé tem o poder de nos libertar. A grande questão é, em quem você confia? Se você coloca sua confiança nas circunstâncias, nos seus próprios recursos ou até mesmo nas pessoas, o medo sempre vai te dominar. Mas se a sua confiança está em Deus, você pode caminhar com segurança, mesmo sem saber o que virá. O medo nos faz duvidar, mas a fé nos faz avançar. Muitas pessoas deixam de viver grandes promessas porque ficam presas ao medo do que pode dar errado. Isso aconteceu com o povo de Israel. Deus havia prometido a terra prometida, mas quando eles viram os desafios à frente, ficaram com medo e disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Números 13:31. Por causa da falta de fé, eles ficaram presos no deserto por 40 anos. Agora pense, quantas oportunidades você já perdeu porque ficou paralisado pelo medo do futuro? Se Deus já prometeu que Ele está contigo, por que você ainda hesita? Isso.
A fé te faz andar mesmo sem ver. A fé não significa que você terá todas as respostas antes de agir. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que você não precisa ver o caminho inteiro. Basta dar um passo de cada vez confiando que Deus está à frente. Abraão é um grande exemplo disso. Deus mandou ele sair da sua terra sem dizer para onde ele iria. E o que ele fez? Obedeceu. Hebreus 11:8 diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Se Abraão tivesse esperado saber de todos os detalhes antes de agir, ele nunca teria saído do lugar. Talvez seja isso que Deus está esperando de você. Um passo de fé. Como fortalecer sua fé e vencer o medo do futuro? Se você sente que sua fé está fraca, comece a praticar essas verdades. Medite diariamente nas promessas de Deus. Declare com a boca que você confia nele, mesmo quando o medo vier. Pare de alimentar pensamentos negativos e foque no que Deus já falou. Lembre-se das vezes que Deus já cuidou de você no passado. Romanos 10:17 nos ensina: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais você se alimenta da palavra, mais sua fé cresce, e menos espaço o medo tem para agir. A fé faz você enxergar além do medo. Se você quer vencer o medo do futuro, pare de olhar para os desafios e comece a olhar para as promessas de Deus. Dê passos de fé mesmo sem ter todas as respostas. Confie que Deus já escreveu sua história e que o melhor está por vir. Agora que entendemos isso, vamos ver como lembrar do que Deus já fez no passado pode fortalecer sua confiança no futuro. Lembrar do que Deus já fez no passado fortalece nossa confiança no futuro. Uma das maiores armas contra o medo do futuro é se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Quando passamos por momentos de incerteza, nosso coração tende a esquecer todas as vezes que Deus já nos livrou, sustentou e proveu. Mas a verdade é que se Deus foi fiel ontem, Ele será fiel amanhã. Se você quer vencer o medo do que está por vir, precisa aprender a olhar para trás e lembrar de tudo o que Deus já fez. O povo de Israel esqueceu rápido demais. Na Bíblia, vemos um exemplo claro de como esquecer as promessas de Deus pode nos fazer cair no medo. O povo de Israel viu milagres extraordinários. Deus abriu o Mar Vermelho, enviou maná do céu, derrotou os inimigos. Mas mesmo assim, quando enfrentaram dificuldades no deserto, começaram a duvidar e reclamar. Veja o que disseram em Êxodo 14, 11 e 12. Logo após saírem do Egito, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mesmo depois de tudo que Deus já tinha feito, eles ainda tinham medo do futuro. Agora pense, quantas vezes você já viveu milagres, respostas de oração e livramentos, mas quando surge um novo desafio, o medo volta. Esquecer o que Deus já fez faz com que fiquemos inseguros sobre o que Ele pode fazer. Davi venceu o medo do futuro. Se lembrando do passado, Davi nos ensina um princípio poderoso sobre confiar no futuro. Quando ele enfrentou Golias, ele não ficou paralisado pelo medo, porque se lembrou de tudo que Deus já havia feito por ele. Samuel 17:37 diz: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Davi estava dizendo: se Deus já me livrou antes, Ele vai me livrar de novo. Se você está ansioso com o futuro, pare e lembre-se das vezes que Deus já te sustentou. Quantas portas Ele já abriu para você? Quantos livramentos você já teve? Quantas respostas de oração você já recebeu? Se Ele já fez antes, Ele fará de novo. Como trazer à memória o que pode te dar esperança? Se você sente medo do futuro, comece a praticar isso todos os dias. Escreva uma lista de momentos em que Deus já te ajudou. Quando sentir medo, declare: o mesmo Deus que me livrou antes me livrará de novo. Leia testemunhos na Bíblia para lembrar que Deus nunca falha. Lamentações 3:21-22 diz:
Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso significa que toda vez que a ansiedade sobre o futuro vier, você deve lembrar da fidelidade de Deus no passado. Se Deus já te livrou antes, Ele vai fazer de novo. Se você sente medo do futuro, lembre-se de todas as vezes que Deus já te ajudou. Declare que Ele continua no controle. Creia que o mesmo Deus que foi fiel ontem será fiel amanhã. Agora que entendemos isso, vamos ver como entregar o controle a Deus e descansar na sua vontade nos livra do medo. Entregar o controle a Deus e descansar na sua vontade nos livra do medo. Uma das maiores razões pelas quais sentimos medo do futuro é porque queremos ter o controle de tudo. Queremos saber como as coisas vão acontecer, quando acontecerão e qual será o resultado. Mas a verdade é que quanto mais tentamos controlar o futuro, mais ansiosos e inseguros nos tornamos. A paz só vem quando aprendemos a entregar o controle para Deus e descansar na vontade dele. Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes, temos nossos próprios planos e expectativas sobre o futuro, mas será que realmente sabemos o que é melhor para nós? Provérbios 16:9 nos ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que você pode até fazer planos, mas é Deus quem sabe o que realmente é o melhor para a sua vida. Se você já tentou resolver as coisas do seu jeito e se frustrou, talvez seja a hora de dizer: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. O controle que você pensa ter é uma ilusão. A verdade é que ninguém tem controle sobre o futuro. Você não pode controlar as circunstâncias. Você não pode controlar as atitudes dos outros. Você não pode prever o amanhã. Mas existe algo que você pode fazer: confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Veja o que está escrito em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso significa que quando você entrega seus medos e incertezas para Deus, Ele começa a agir no seu futuro. Como descansar em Deus e parar de se preocupar com o amanhã? Se você quer vencer o medo do futuro, comece a praticar essas verdades. Ore entregando todos os seus planos a Deus. Quando a ansiedade vier, declare: o Senhor está no controle da minha vida. Pare de tentar entender tudo e confie que Deus está preparando o melhor. Filipenses 4:6-7 nos dá um ensinamento poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que quando você entrega suas preocupações a Deus, Ele te dá uma paz que vai além da lógica humana. Se Deus está no controle, você pode descansar. Se você sente medo do futuro, lembre-se de que Deus sabe o que é melhor para você. Entenda que tentar ter controle só gera ansiedade. Decida entregar tudo a Deus e descansar na sua vontade. Agora que entendemos isso, vamos ver como confiar que o plano de Deus sempre será melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. O plano de Deus sempre será melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Fazemos planos, criamos expectativas e ficamos frustrados quando algo não sai como esperávamos. Mas a verdade é que o plano de Deus para a sua vida é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que você possa sonhar. Se você está com medo do futuro, confie que Deus já preparou algo muito maior do que você imagina. Deus não erra. Ele sempre sabe o que está fazendo. A Bíblia nos ensina em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que mesmo quando algo não faz sentido para você, Deus está no controle e sabe exatamente o que está fazendo.
Talvez hoje você não entenda por que algumas coisas aconteceram na sua vida. Mas um dia você verá que foi tudo parte do plano perfeito de Deus. 2. Deus sempre age no tempo certo. Muitas vezes, o medo do futuro vem porque parece que as coisas estão demorando para acontecer. Mas a Bíblia nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Ele age no tempo perfeito. Eclesiastes 3:11 diz: "Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo." Isso significa que se ainda não aconteceu, é porque Deus está preparando algo ainda maior. Como confiar? Que o plano de Deus é melhor. Se você quer vencer o medo do futuro, precisa se lembrar de 3 verdades. O que Deus tem para você é maior do que qualquer plano que você possa imaginar. Mesmo quando você não entende, Deus está no controle. O tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa. Jeremias 29:11 nos dá uma promessa poderosa. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Se Deus já declarou que os planos dele para você são de paz e não de mal, por que você deveria temer o futuro? O futuro que Deus tem para você é melhor do que você sonha. Se você sente medo do que está por vir, lembre-se de que Deus vê além do que você pode ver. Confie que Ele está preparando algo maior do que você imagina. Aguarde com paciência, porque o tempo dele é perfeito. Agora que entendemos isso, vamos concluir com um chamado para viver essa confiança na prática. Agora você sabe que não precisa temer o futuro, porque Deus já escreveu a sua história. O que hoje parece incerto para você, Deus já viu e preparou cada detalhe. Se essa palavra falou com você, comente aqui: "Meu futuro está nas mãos de Deus." Quero saber quem decidiu confiar no plano perfeito dele. Antes de sair, não se esqueça, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a confiar no futuro que Deus já preparou. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, Deus já sabe o que te espera, e o que Ele tem para você é muito maior do que você imagina.